Ok, obrigado a todos, obrigado aos debatedores. Vamos começar esse primeiro painel. E, para começar, gostaria de abrir na primeira pergunta aos três, que é relativa de como é uma retrospectiva, de como é que vocês chegaram à implantação do projeto da rastreabilidade. Vocês são entre as empresas selecionadas para a fase experimental. Eu gostaria de começar com Leandro, aqui mais perto da gente. Leandro, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vou contar um pouquinho da experiência nossa. O nosso projeto iniciou em 2014, de fato, aqui no Brasil. Obviamente que a gente teve algumas discussões anteriores a isso com a RDC, com a lei de 2009, e as conversas ali começaram. A gente teve a movimentação da Argentina, onde o sistema já está implementado. Do lado da empresa, a gente também atuou e suportou a implementação na Argentina. Aqui no Brasil, na época, a gente chegou a comprar equipamentos e instalamos em 2 linhas de produção, isso em 2011, que ficaram paradas, nunca rodaram, mas os equipamentos foram instalados e validados, qualificados, etc. Com a retomada da RDC em 2013, no final de 2013, no ano de 2014, basicamente a gente passou entendendo qual investimento seria necessário para manufatura, distribuição, logística e todas as áreas funcionais que vocês imaginam aí que está envolvida num projeto dessa complexidade. Tentando entender o investimento necessário, como montar um time para implementar esse projeto. Foi feito um onboard do time, aprovação de capital, etc., tudo em 2014. Em 2015, a gente começou a trabalhar de fato, e foi um projeto basicamente de 2 anos, 2 anos e meio, que foi concluído esse ano em janeiro. Em 2015, a gente chegou a fazer aquele piloto com os 3 lotes. A gente usou uma solução interna nossa, um aplicativo móvel, para fazer a rastreabilidade nos pontos de dispensação. A gente não usou o sistema do parceiro, a gente fez uma parceria com uma rede de farmácias na região do Vale do Paraíba. Fizemos a rastreabilidade desses produtos no DC comercial deles e nas lojas, usando esse aplicativo nosso, consolidando os dados de rastreabilidade interna e da cadeia também. Em 2016, a gente concluiu o projeto com toda a integração do ponto de vista de WMS, todos os processos de warehousing, manufatura, SAP, integração com uma plataforma global que é da própria SAP, AII ou ER, para quem conhece. E estamos atualmente fazendo a migração para a plataforma ATTP. Go Live aí previsto para daqui a algumas semanas. Em termos de linha de produção, toda a produção nacional hoje está serializada. A gente está serializando, as linhas foram ligadas e todos os SKUs que passam por essas linhas já estão sendo serializados. O Go Live da última linha de produção aconteceu em janeiro. E também em janeiro, todos os centros de distribuição, a gente tem 6 warehouses no Brasil, um warehouse de produto acabado, 5 centros de distribuição comerciais, todos eles rastreando também. Então, a rastreabilidade que eu estou dizendo aqui, do ponto de vista interno, comissionamento dos produtos na linha de produção, rastreabilidade na movimentação para o warehouse de produto acabado, movimentação do warehouse de produto acabado para o DC comercial e a saída do cliente. Esses eventos também estão nessa solução interna. Basicamente, um pouco do histórico onde que a gente está hoje. Obrigado, Leandro. Vamos tocar depois os aprendizados. Leandro Roldão, pode comentar como é que vocês chegaram aqui? Bom dia, gente. Bom, a história um pouco da rastreabilidade, como achei, já começa em 2008, quando a gente participou também do piloto. De lá para cá, a gente vem acompanhando toda a mudança, as alterações que tiveram junto à Anvisa. Em 2012, efetivamente, na retomada do tema mais forte, nós também participamos de um trabalho inicial para construir efetivamente as regras, colaborando junto com as associações também. E fizemos um trabalho muito grande, que a gente vai falar também mais para frente, de parceiros, para que a gente buscasse um parceiro já adequado ou próximo das adequações. Com isso, a gente fez uma implementação de mais de 30 linhas
dos equipamentos, onde a gente já serializa desde 2015, até com meu amigo, meu xará aqui também, a gente vem acompanhando, a gente vem falando bastante disso. Então, já estamos com mais de 30 linhas já implementadas com equipamentos, não estamos serializando por questões só de organização mesmo, em todas as 30, mas temos 6 linhas serializando já normalmente. Com tudo isso, a gente vem trabalhando numa migração agora para o ATTP também, como o Leandro citou no caso deles lá. E o nosso trabalho agora é algumas adequações que a gente tem também para fazer no WMS, isso é muito importante, é uma integração muito forte, então a gente tem uma preocupação muito grande com isso, a gente vem discutindo nas nossas reuniões também com os colegas aqui da mesa como que a gente vai fazer isso. E, óbvio, em todo o processo do ATTP, a gente fez uma revisão muito grande nos processos também na companhia, para que a gente tivesse impacto menor possível, para que na participação do piloto agora, a gente já tivesse essas lições aprendidas, e é isso que está acontecendo. E aí a gente tem uma previsão aí, mais ou menos até o final do ano, de estar com isso em live também. Obrigado, Leandro. Carlos. Bom dia. Como o Elcio falou, a gente, lá da Libes, a gente sempre acreditou na rastreabilidade desde o início, e vem lá do board, dos presidentes do conselho. E desde 2010 a gente vem tentando fazer com que a rastreabilidade dê certo e aprendendo com ela. Então, um pouco diferente dos amigos, a gente considera que a gente ajudou a formar até os fornecedores de equipamentos hoje que nós temos disponíveis no Brasil. A gente começou ali um pouco mais arcaico, colocando câmeras de vídeo em linhas normais que a gente tinha de encartuchadora, vendo como que isso se comportava nas fotografias que tinham que tirar do Ion, tudo. Então, a gente pode dizer que a gente sofreu bastante e consegue hoje dizer que, igual os colegas aqui, a gente está num momento muito melhor, um momento onde a gente tem hoje todas as nossas linhas serializando. Temos a linha, por exemplo, de oncologia, que ela serializa, agrega até o fim do último passo, que é um dos produtos que a gente faz parte do piloto da Anvisa. Aprendemos muita coisa, a gente pode compartilhar com vocês, e aí fica aberto de o que a gente fez de errado também, o que deu certo. Uma das dicas que a gente pode dizer para vocês é não implementar como um todo, implementar como ondas, igual eles estão fazendo. Se possível, implementar a serialização e depois a agregação na mesma linha, porque não necessariamente você precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você implementa mais de uma coisa, tem mais de uma variável na linha, isso impacta muito. Impacta tanto na forma de produtividade, que era das nossas preocupações desde o início, como na parte de aprendizado das pessoas, de documentações que são geradas, de dados que sobem e de integração com os sistemas. A gente começou a serializar em 2013, 2014, foi uma das primeiras empresas a fazer isso. No ano passado, a gente participou, junto com o GAES, a Faculdade de Medicina, o próprio HC, de um projeto, um piloto de fazer a serialização e ver como que se comportava a nossa estratégia dentro das clínicas, dentro das farmácias da USP, e junto com o Tom Zé, o professor Eduardo Dias, o próprio Vidal aqui, a gente conseguiu definir algumas coisas que seriam importantes. Eu acho que quando a gente vê ali toda aquela apresentação do Vidal lá, e também do Rodrigo, a gente fica muito satisfeito de ver que deu certo, e está dando certo, porque boa parte de todas aquelas definições, elas foram baseadas de tudo isso que nós todos construímos todo esse tempo, desde que a gente acreditou realmente que a rastreabilidade é possível e vai ser boa para todos os nossos pacientes. Um dos últimos pontos que eu queria deixar é a rastreabilidade, se implementada em ondas, como os dois Leandros falaram aqui, bem pensada e em partes onde você monta a sua estratégia de complexidade no momento de bloquinhos, ela é possível de fazer. Os custos, eles são relevantes, mas o benefício é bem maior. Obrigado, Carlos. Dá para entender por que vocês foram selecionados? Isso funciona ainda? Porque vocês foram selecionados para a parte experimental, claramente.
Aí, voltamos a hoje. Vamos ver quais são os desafios que vocês enxergam nessa primeira parte experimental e o que vocês querem testar, entender, aprender, como foi falado até anteriormente. Vamos começar do primeiro desafio. Todo mundo fala das ineficiências que a introdução de serialização e rastreabilidade vai, infelizmente, trazer na parte produtiva. O que vocês enxergam ser os desafios relativos aos processos internos? E como vocês enxergam, nós podemos pensar estratégias para diminuir esses desafios ou atacá-los? Carlos, vou pedir para você comentar principalmente. Eu acho que cada empresa tem a sua característica, as suas características de linhas de produção. Então, não tem uma receita de bolo. Tem empresas que têm linhas de velocidade de 600 por minuto, tem empresas que têm uma linha manual lá, né? Mas, por outro lado, essas linhas de 600 por minuto vão ter uma tecnologia embarcada muito maior e o conhecimento de seus operadores também muito maior sobre falar de sistemas computadorizados dentro da empresa. Você pensa de rastreabilidade, ele é um sistema computadorizado. O que dá para... A primeira coisa de estratégia de sugestão é entenda o seu negócio, entenda a sua linha, entenda a sua característica de produção. Na hora que você conseguir entender ali e você consegue bolar a sua estratégia de implementação, você consegue fazer algo bem. Para nós, no nosso caso, eu tive que realmente fazer um aprendizado, uma curva de aprendizado muito grande com os operadores, e isso faz parte. E, da mesma forma como você coloca qualquer equipamento numa linha, na época que a gente começou a colocar, por exemplo, case packer na ponta de linha, e a gente teve que aprender a trabalhar com caixas de papelão no mercado brasileiro, de ter precisão de 1 milímetro para cima e para baixo. É a mesma coisa quando você põe uma rastreabilidade, você vai imprimir não só os dados de lote e validade, que a RDC da embalagem da 17 obriga, mas um dado variável que ele, se tiver pouquinho borrado, a câmera lá não vai fazer a leitura. Mão de obra bem qualificada, porque todos os nossos resultados vêm a partir dele. Você bolar um plano de treinamento bem robusto para eles e implementar aos poucos, você consegue fazer bem. No nosso caso, teve mais um ponto que dá para falar de... A gente tem sistemas no nosso warehouse, nossa expedição, diferentes perfis de expedição. Nós temos os produtos que vão para clínicas e os produtos que são de B2C são muito mais, vamos dizer assim, picados. A gente está implementando em fases esses também, porque são modelos diferentes. Dá para resumir o comentário que você fez? Mão de obra qualificada, implementação faseada e um claro entendimento do negócio. Eu queria compartilhar, acho que alguns comentários aqui relacionados à experiência prática com a rastreabilidade, como eu comentei, e serialização também. Uma preocupação grande era a perda de eficiência na linha. Eu acho que a preocupação de qualquer pessoa aqui que está do lado da indústria. O OEE é uma preocupação grande, né? Quanto tempo que a linha está rodando e quanto você vai ter de impacto ali por conta de uma nova tecnologia, de um passo que foi agregado na linha de produção, etc. A gente percebeu por experiência nos primeiros 3 meses uma queda relativamente grande, isso faz parte da curva de aprendizado dos operadores, primeiro contato de fato com eles, com o equipamento, com o setup da máquina que muda, com os problemas que eles precisam aprender como gerenciar. Depois de 3 meses, ela voltou praticamente na eficiência anterior. Isso estou falando de todas as linhas de produção. E é óbvio que, dependendo da forma como você faz a sua gestão da mudança na empresa também, isso tem um impacto positivo, a forma como você coloca isso, né? A gente via muitos operadores se ajudando. A próxima linha de produção, o operador saía e ia lá dar um help, etc. A gente vem medindo o OEE, mês a mês, e hoje o target nosso é até, no máximo, 2% de perda de eficiência. A gente está medindo isso mês a mês, os últimos 6 meses variou aí entre mais ou menos 1% de impacto nisso, o que é praticamente irrisório, considerando que é a manufatura que seria o alicerce de toda a tecnologia que a gente está falando aqui, de todo o benefício que você vai ter na cadeia e outros componentes, N componentes que fazem parte do AE, mix de produtos, dependendo do changeover, etc., estratégia de planejamento, tem N outros fatores para você tentar ganhar eficiência. Logística reversa é uma preocupação também.
Isso é uma coisa que, invariavelmente, do ponto de vista de distribuição, pode ter um impacto negativo, que partindo da premissa que a responsabilidade pelos números seriais, quando você recebe isso na logística reversa é sua, você precisa garantir e ler isso na recepção desses materiais. Óbvio que tem soluções de automação, túneis, etc., por exemplo, que você pode jogar o material lá dentro e escanear isso de forma mais rápida, mas é um processo específico que, no mínimo, você empata, ou pode gerar um pouquinho de ineficiência. Outros processos que você pode ganhar eficiência, processo de separação de materiais, packing, conferência, com inclusão de automação ali. Então, tem N outros processos que dá para ganhar eficiência, curiosidade de inventário, N outras coisas que você pode utilizar. Acho extremamente interessante que você coloca a ineficiência e o ganho de eficiência na mesma implantação. Vamos subir um pouco na arquitetura, tocando a parte de integração de sistema, integração de dados. Vou pedir para Leandro Roldão, que já tocou alguns assuntos de Warehouse Management System Integration. Quais são os aprendizados até agora? Quais são os desafios que você consegue enxergar? Olha, Luca, acho que um dos pontos mais importantes, e com certeza a gente já trocou bastante figurinha com os colegas aqui da mesa, está quando a gente fala de mapeamento de processos. Porque o mapeamento de processo vai te dar uma visão, as easy to be, do que a gente vai ter que modificar, até de cultura dentro da empresa. Forma de trabalhar, isso é um ponto extremamente relevante, porque você está mexendo com a forma de trabalhar, às vezes de anos, de um colaborador que está fazendo aquela mesma coisa. E é óbvio que o mapeamento de processos também vai trazer para você todo o cenário do que você tem de começo ao fim do processo. Até o Carlos comentou aqui sobre curva de aprendizado. Isso é muito importante, você ter esse processo todo mapeado, que você diminui a tua curva de aprendizado, trazendo processos automatizados, até de cenários que você não tinha. Isso a gente já teve dentro do processo no Axê, situações dessa. E, óbvio, as preocupações grandes que a gente tem com as principais ferramentas que entram dentro desse processo quando a gente fala de TI. Quando a gente está falando de WMS, quando a gente está falando até de PLC, quando a gente está falando do sistema de serialização da linha. Então, tudo isso, quando você tem o processo end-to-end ali mapeado, você consegue atuar muito forte. Então, isso é o ponto mais relevante, eu sempre falo sobre isso. E a gente demorou, para vocês terem uma ideia, 6 meses para mapear todos os processos. E é óbvio, a gente teve gaps, planos de ação em cima de cada um, para que a gente pudesse estar bem mais tranquilo hoje. Agora, com o guia novo que está para sair, as interações que a gente vem fazendo com a Anvisa, a gente já tem muito mais segurança do que a gente vai ter que mudar. E como a gente já fez todo esse mapeamento, o número de gaps que a gente tem para corrigir com essas mudanças, ele é muito pequeno. Então, o que a gente fez quando a gente começou a mapear o processo? A gente olhou que a gente queria diminuir o risco e efetivamente foi o que aconteceu. Então, isso é um ponto extremamente relevante para nós também. Obrigado, Leandro. Vamos tocar outro assunto que foi discutido aqui. Para mim, interessante, é relativo à metodologia de implantação. Vocês estão enfrentando um processo complexo, que é a implantação de sistemas completamente novos. Em algum caso, são considerados sistemas paralelos ao sistema de produção hoje. Aí a pergunta para vocês é, vocês já têm uma metodologia de implantação desenvolvida ou vocês esperam desenvolver uma ao longo dessa fase experimental? E se sim, o que vocês podem compartilhar com os nossos ouvintes? Bom, o sistema de implementação é aquilo que eu falei no início. O primeiro passo é entender o seu negócio, entender a característica da sua empresa ali. Quando a gente está selecionando, e o Leandro também já comentou conosco, que selecionando os fornecedores faz parte da estratégia de implementação. Quando você está selecionando quais linhas você vai colocar primeiro, faz parte. A nossa sugestão, pelo menos eu acho que deu muito certo, vamos começar pequeno, começar com os equipamentos básicos que são ali de implementação e seguir boa parte, assim, eu acho que boa parte do que a gente aprendeu, do que a gente apanhou, na verdade, estão nos livros, nos manuais que estão sendo publicados pelo GAESE,
que é público, e pelo que vai vir também na Anvisa agora, nos próximos dias. Ali, eu vou dizer assim, que é o caminho das pedras, seguir aquilo lá. Porque uma coisa é certa, o sistema vai parar, o operador não vai saber fazer, mas tudo isso a gente consegue contornar. Todos nós conseguimos. Eu acho que fica na utopia, não. E se o sistema não funcionar? E se cair a rede? Cai. Hoje, tem hora que o cartucho não dá certo na encartuchadora, tem hora que cai a energia. E se cair a energia? Tudo isso tem recovery, tudo isso tem planos, tem gaps que, se bem mapeados, que nem o Leandro falou, a gente consegue contornar. Eu acho que um ponto crucial é quando você começa a implementar alguma coisa, ou planeja o início de um projeto desse tipo, você não pode ter uma visão imediatista. Vou pensar em cumprir regulamentação, vou imprimir aquele dado ali e estou coberto. Não, você precisa ter uma visão de longo prazo. Como que a empresa vai utilizar aquela tecnologia para alavancar valor que vai além de cumprir regulamentação? É uma questão estratégica. Interessante ponto que o Carlos comentou, dando passos pequenos. Dentro da metodologia Agile, a gente tem o conceito de Minimum Viable Product. Ou seja, quais são os requisitos mínimos para o primeiro passo que eu quero dar? Do ponto de vista de sistemas, por exemplo, e processos. Onde eu preciso mexer para dar o primeiro passo? O segundo passo, o terceiro passo. Então, também não é uma implementação Big Bang, claro, né? Uma coisa que a gente também usou foi o seguinte. Foi um desafio que a gente lançou para a operação, deu certo. A partir do momento que a linha está pronta tecnicamente para serializar o produto, todos os SKUs que passam por aquela linha serão serializados. A partir do momento do Go Live. Ou seja, todo do ponto de vista de revisão de arte de embalagem, comunicação, Anvisa, que a arte está mudando, toda a documentação, e etc. Tudo isso acontece antes do Go Live da linha. A gente teve o Go Live da linha, o componente de embalagem já está no warehouse de matéria-prima, e a partir dali todos os SKUs saem serializados. Querendo ou não, isso ajudou a alavancar a curva de aprendizado, porque a operação estava na fogueira e tinha que se virar e fazer acontecer. Diferente de você dar a opção, não, vou desligar porque vocês estão tendo um probleminha, não. Você precisa aprender. Muito mais fácil aprender de forma tranquila do que aprender em 2021, 2022, quando a regulamentação estiver ali cobrando, né? Bom, é claro, do comentário de você, que precisamos começar a se preparar agora, ontem até melhor. Tocando esse assunto, tanto de metodologia quanto de implantação de sistema, Leandro Roldão, vou te pedir, se vocês desenvolveram um critério de avaliação de fornecedores ou escolha de implantações em desenvolvimentos internos. E se sim, o que você pode compartilhar com a gente? Vou pegando o gancho de duas coisas, uma que o Carlos falou e uma que o Leandro comentou aqui sobre a questão de começar pequeno e de plano de ação. Gente, quem começa um projeto tão impactante como esse, que não tem um plano de contingência? Então, quando você constrói um projeto desse, um cronograma desse, você tem que ter um plano de contingência. E o plano de contingência está em tudo. Se a empresa parar com o sistema, você tem que ter um plano de contingência. Você vai num posto de gasolina hoje e você quer uma nota fiscal, se ele não tem, vai te dar um boleto, uma nota em papel. É a mesma coisa, guardar as suas devidas proporções, claro, mas é o mesmo processo. E o plano de contingência também está dentro de quê? Está dentro de sistema, está dentro de processo, está dentro de fornecedor, está dentro de equipamento. Com todos esses processos, a gente vem, desde a retomada em 2012, avaliando diversos players, diversos fornecedores, diversos equipamentos, diversas ferramentas para que a gente pudesse ter segurança do plano A, plano B e até plano C, por incrível que pareça. A gente também tem um plano C. Uma empresa como a Xê, com mais de 200 milhões de unidades fabricadas por ano, não podia pensar em não ter um plano de contingência num cenário desse. E esse plano de contingência ele é tocado por uma equipe específica, para que a gente possa ter segurança. Então, a gente tem uma equipe que cuida só do plano de contingência. E quando a gente começou a olhar, e aí até como dica, que o Luca perguntou sobre a questão de parceiros, de fornecedores, o mais importante é a gente olhar sempre, benchmark. Nós fomos até a Argentina, nós fomos até a Turquia, nós fomos até a Itália, nós fomos conhecer fornecedores, nós fomos fazer FAT, nós fomos fazer piloto, nós fizemos POC, nós fizemos avaliações técnicas, a gente colocou especialistas para falar sobre o assunto, a gente fez fóruns sobre isso. A gente não começou há pouco tempo.
Então, a gente tinha tempo para poder fazer todo esse trabalho, para que a gente tivesse segurança. E a gente também quer colaborar, a gente está sempre em contato com a Anvisa, a gente está em contato com os sindicatos e associações, para a gente poder colaborar para que esse processo seja o mais transparente possível e, principalmente, o mais seguro. Obrigado, Leandro. Aí vamos passar ao que vocês esperam, o que vocês imaginam vai acontecer nessa fase experimental. Tivemos já a apresentação da guia, uma confirmação que essa será disponível até o final do mês, antes, até se for possível. Como que vocês imaginam agora o cronograma das operações? Como vocês estão se planejando para os próximos 12 meses? Eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente se tem um time dedicado, se tem desafios esperados, se tem testes em particular que vocês gostariam atuar durante esses períodos. E no final, o que vocês esperam e como vocês podem pensar a integração e a interação com a Anvisa? Hoje, pela Libes, por exemplo, a gente tem lá, fazendo parte do projeto piloto, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Até boa parte está aqui hoje, pessoal de TI, assuntos regulatórios, que tem toda a parte de documentação, que tem que ser feita também, engenharia e produção. Dos próximos passos que a gente vê, dentro dos produtos que foram selecionados, que seja acompanhado desde o começo, não só pela produção, que nem o Leandro falou, a serialização, mas que todos os passos eles sejam acompanhados por essa equipe multidisciplinar que está dentro da Libes. Mas aí eu vejo que pelos outros laboratórios também são equipes também multidisciplinares, são pessoas de TI, engenharia, regulatórios que estão lá. Eu acho que o compartilhamento das nossas dificuldades ali nesse plano, eles vão ser muito ricos para que, na hora que seja publicado os resultados finais, as pessoas não precisam ir, que nem o Leandro falou, para a Turquia, não precisa ir é só ir aqui no GAES e vir aqui na qualquer uma das empresas, mesmo nesses trabalhos dos seminários, a gente vai ter todo o subsídio de dizer isso funciona, isso não funciona. Nós temos hoje o nosso processo, que para nós funciona, mas nesse compartilhamento de atividades que a Anvisa está promovendo, vai ser muito rico de ver aquilo que melhor pode ser feito, porque todos conseguem fazer. Agora, fazer da melhor forma, eu acho que esse vai ser o grande resultado desse comitê e desse piloto que a gente vai fazer. Um desafio que eu vou apresentar depois para vocês será aquele de escalabilidade ao longo desse processo, não? Como é que nós podemos imaginar fazer uma fase experimental com 3 lotes no mínimo e depois como é que isso vai virar na parte de produção. Mas só mantendo essa primeira conversa do cronograma. Leandro, tem algo para comentar? Acho que do ponto de vista de expectativa para o piloto, eu notei duas ou três coisas aqui. A primeira, acho que a mais esperada é o guia técnico de implementação, como que a conectividade vai se dar, qual vai ser o padrão de mensageria, etc. Porque isso é uma coisa que não está desenvolvida em nenhuma empresa, né? Acho que isso é uma coisa que a gente está esperando com uma certa ansiedade. Uma outra expectativa que a gente tem também, não necessariamente dependeria da abertura da própria Anvisa, mas não necessariamente envolvendo o repositório central, mas com os elos da cadeia abertos, a gente testar mais produtos, mais lotes, estressar um pouquinho o sistema também. Eu espero que a gente consiga fazer de forma tranquila esses 3 lotes e que a gente tenha tempo durante o piloto para dar alguns passos além da expectativa que foi colocada inicialmente. E, óbvio, acho que um ambiente aberto de total colaboração com os participantes do piloto também. Leandro, tem algo para comentar? O cenário é bem parecido com o que eles comentaram. A gente, como a gente está ansioso com a saída do guia oficialmente, a gente sabe que as mudanças não são grandes, a gente já trabalhou na adequação das soluções que nós temos, mas a gente está ansioso para ver o que a gente vai ter que fazer, né? E isso para nós é muito importante. Aí é óbvio, agora como a gente está com um prazo que vai acontecer, a gente já fica mais tranquilo. Com certeza, a ideia é que a gente faça essas adequações o mais rápido possível, mas de uma forma segura, para poder justamente
ter mais tranquilidade de estender os lotes, de testar, inclusive, dentro de outros produtos, outras características que a gente tenha também, que sejam fora do piloto. Porque, para nós, quanto mais teste, uma coisa também muito importante que a gente faz internamente no Axê, sempre são as questões de testes. A gente dá um valor muito grande para isso, para que a gente possa estressar no limite, porque um projeto desse tão importante, o impacto é muito grande se a gente tiver algum erro. Então, a gente está preparando também uma bateria de teste muito grande, fora do que está dentro do piloto, para a gente poder testar outras linhas, testar outros produtos, talvez outros cenários, caso a gente não consiga testar dentro do piloto. Isso é muito importante para a gente ir mais seguro. Isso, com certeza, vai ser um trabalho que a gente está fazendo. Até comentei com um colega da Eurofarma, o CEO da Eurofarma, o Daniel, sobre a questão dos parceiros, da questão dos equipamentos. A gente tem ainda uma porcentagem pequena, mas ainda tem para fazer de aquisição. Então, a gente já combinou com a Antares de fazer um trabalho em cima disso, para que a gente possa testar outras linhas de características diferentes. Então, isso para nós é muito importante. Então, a gente vai também se preocupar com isso, para poder ir mais seguro, para poder até ir com menos trabalho e ficar só testando nas fases nos próximos anos. Obrigado. Só para completar, um ponto importante também é que a perspectiva é que a gente consiga, assim, por um lado a gente está vendo as indústrias, os pessoal de registro se preparando bem e até algumas mais à frente, mas a expectativa é que a gente consiga contribuir com os outros elos da cadeia, que eu acho que estão precisando, estão demandando agora, principalmente que nós temos os prazos, que os distribuidores, os próximos elos, a gente consiga contribuir com eles, que muito das etapas que eles vão fazer ali, ou boa parte, o negócio de mensageria, que nem está falando, tudo já vai ter sido desenvolvido dentro das indústrias. Alguns processos de picking, de expedição de registro, que eles vão ter muito mais forte, lógico, muito mais forte que nós, dentro da área deles, mas algumas coisas a gente já fez dentro da nossa expedição também. Então, a perspectiva é que, nesse projeto que a gente está fazendo agora, de projeto piloto, a gente consiga dar subsídios para eles encurtarem muito a curva de aprendizado deles. Até colaborando com isso, muito bem lembrado isso, Carlos, porque a questão dos elos da cadeia, para essa fase nossa agora, ela é extremamente relevante. Então, a gente está aguardando esse processo todo de seleção dos elos da cadeia que vão participar do piloto, até para nós podermos ter essas interações. A gente já teve interações com alguns parceiros nossos, alguns têm interesse, outros não, outros vão esperar, mas o mais importante nessa conversa com os parceiros foi passar a segurança de que o processo funciona. A gente fez, simulou dentro de casa, como se fosse um distribuidor, para poder testar e tudo mais. Então, a gente quer que isso aconteça logo para a gente poder seguir. É uma discussão que a gente tem aqui infinita de quem vai ser o nosso parceiro logo para fazer isso. Então, a gente está ansioso também nessa situação. Bem lembrado, Carlos. Obrigado. Vocês estão já antecipando as próximas perguntas, que era exatamente essa aqui, a área de integração com os outros elos da cadeia. E aqui eu gostaria de começar com o Leandro. Vocês já estão começando esse trabalho com distribuidores e dispensadores. O que foi definido hoje, aquela integração horizontal que a Anvisa não vai tocar, mas que a indústria pode decidir de definir como um diferencial. E mais do que só olhando o desafio de integração, eu vou pedir para vocês de explorar as potenciais oportunidades que a serialização vai trazer na integração da cadeia de suprimento. A gente, um ano atrás, mais ou menos, acho que até um pouco mais, nós iniciamos algumas conversas específicas com clientes nossos, distribuidores, principalmente, mas de todos os elos, mas a gente tentou startar conversas nesse sentido, realmente focadas em colaboração, parceria e estreitamento de comunicação. Para a gente se falar mais, para a gente se alinhar em relação às expectativas, a gente começar a conversar sobre customizações do ponto de vista de sistemas, TI, integração de sistemas e como que a gente acelera algumas coisas, conceitos e já sair com alguma coisa nesse sentido. Mais recentemente, a gente teve internamente um evento na empresa que contou com participação de pessoas de operação, das áreas comerciais também, e alguns clientes. E algumas coisas apareceram ali bem interessantes. Uma coisa que eu pessoalmente não sabia,
pela forma com que eles colocaram uma prática relativamente comum na distribuição, é um processo de reetiquetagem. Sempre que o produto farmacêutico chega, eles pegam aquilo e basicamente vão no nível da unidade secundária, da unidade de venda, colocando o número serial para controle interno do warehouse. Alguns fazem isso para todos os produtos, outros fazem para produtos controlados, narcóticos, etc. Mas todos fazem. Um deles, inclusive, comentou que tem uma estrutura organizacional com aproximadamente 70 pessoas só para fazer reetiquetagem. Isso é uma coisa que, olhando os próximos anos, o número serial, a identificação, vai vir no produto. Essas pessoas vão estar fazendo alguma atividade com valor agregado maior aí. Isso é respondendo a pergunta em relação a uma oportunidade assim, direta que a gente viu. Uma outra coisa interessante, um dos clientes que a gente está tendo conversa comentou sobre a possibilidade de a gente trabalhar num processo de VMI, fazendo a gestão do inventário dele. Isso é uma oportunidade muito interessante de estreitamento de parceria. E são conversas que só são possíveis dentro do contexto de serialização e rastreabilidade, que, querendo ou não, vai forçar a cadeia a ser mais integrada. Eu acho que um ponto extremamente positivo dessa discussão toda é a integração da cadeia. Teve um contato com o distribuidor também sobre esse ponto da etiquetagem, onde ele colocou a mesma coisa, que ele tinha que fazer a reetiquetagem, ele queria saber qual era o nosso padrão que a gente estava colocando nos IONs para ver se ele podia substituir e quando que ele podia, e como que ia fazer o sistema. Não é uma questão de mão de obra, mas é questão de ganhar eficiência. Aí, se a gente falar de um todo, vamos falar daqueles 2%, que é o target do Leandro ali, pense na cadeia de supply chain inteira, que é o nosso foco aqui, quanto de produtividade que ele vai ganhar na outra ponta. Então, a rastreabilidade não pode ser vista só como um ponto único de produção, que era como era visto há uns 10 anos atrás, mas na cadeia toda, eu vejo que o ganho de eficiência pode e vai acontecer em vários elos. Você pega uma distribuidora que não precisa fazer mais a reetiquetagem, ele vai ganhar ali. Você pega, que nem o Leandro falou também sobre a curacidade de inventários dentro da nossa planta. Todo mundo sabe da questão farmacêutica. Quando a gente faz qualquer coisa manual ou por operador, a gente tem que fazer um duplo check, porque é algo manual e é mandatório aquilo para a gente garantir a curacidade. Quando você está fazendo via sistema, o duplo check morre, o triplo check morre. Então, você não tem mais aquela necessidade de retrabalho e fazer uma vez só, que uma vez só você agrega valor. A segunda vez, você perdeu todo aquele que você agregou valor ao produto quando você faz a segunda atividade na sequência. E até o final dos distribuidores, com esses produtos controlados ou de alto valor agregado, a acuracidade de seus estoques, da sua integridade dos produtos, fica bem maior também. A gestão de estoque hoje de alto valor agregado é na unidade, e isso é muito relevante para a alavancagem do próprio negócio. Aí não é só de segurança de produto final ao paciente, que obviamente é a parte mais importante, mas estamos olhando também a potenciais eficiências operacionais na cadeia. Leandro Roldão, tem algo para complementar? Não vamos ser redundantes, eu acho que há 3 pontos importantes, que é a questão da acrocidade de inventário, VMI, a questão dos estoques e também a questão, obviamente, do controle dos eventos com relação à perda, roubo, fraude, por aí vai, por si só já vale. É óbvio que quando você mapeia toda a cadeia, você encontra outras diversas oportunidades, como a gente já tem. Mas acho que esses são os principais que fazem isso, e que isso aí já justifica a gente colocar esse assunto para cima. Ótimo. Aí, para terminar, essa vai ser uma pergunta genérica para os três. Falamos de todos os aspectos positivos, de algumas preocupações, mas se vocês vão pensar aos próximos 12 meses de piloto, mais ainda 3 anos de implantação, qual é a maior preocupação que vocês têm? Leandro, vou te pedir para começar. São 2, basicamente, as principais. Uma relacionada a padrões. Felizmente, a gente já tem aqui no Brasil um documento que foi protocolado com a Anvisa relacionado a como a gente identificar os produtos. Isso já é uma definição, coisa do passado, vamos dizer, felizmente. Mas uma preocupação também em relação à conectividade, padrões de comunicação, garantindo que a gente está usando padrões de mercado e que, vide o caso da China, talvez alguns aqui saibam, eles começaram com uma solução proprietária,
alguns anos atrás, e o próprio governo está revendo agora e vai gerar um retrabalho absurdo em toda a cadeia para voltar a isso dentro de um padrão. O próprio governo percebeu a ineficiência que isso está gerando e está trazendo a cadeia toda para discutir, mas está gerando um retrabalho, um certo desconforto. Segunda coisa, em relação à espera do mercado. A gente vê, assim, talvez uma coisa da cultura nossa, né, do Brasil, aqui, de ir postergando, de não, preciso ter certeza, e vai levando, vai empurrando. Muitas perguntas relacionadas com como a Anvisa se posiciona, mas eu acho que, no fim das contas, independente de como o órgão regulador está tratando o caso, a gente precisa fazer a tarefa de casa. Isso é responsabilidade de cada empresa aqui. É um caminho sem volta. Hoje, a gente tem mais de 40 países. E todo dia aparecendo coisas novas. A Indonésia, Filipinas. Semana passada eu recebi um material falando sobre África. O assunto está sendo discutido. Rússia. É um caminho sem volta. Então, assim, independente se é ano que vem, se é daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente precisa começar a se mexer já. Um outro ponto. Serialização e rastreabilidade não pode ser pensado como uma agregação de passos dentro do seu processo. Fazendo uma analogia com quebra-cabeça, de um quebra-cabeça aqui, você recebe 4 ou 5 peças a mais, o quebra-cabeça já está montado, você tem sua operação funcionando, mas você precisa encaixar aquelas peças de forma que, no final, ele fique do mesmo tamanho ou menor. Então, não é um mindset de como que eu vou incluir esses passos adicionais. Não. É um redesenho da sua operação, de novo, pensando lá na frente, do ponto de vista estratégico aqui. Não é um projeto de uma área funcional. Não é projeto de manufatura, não é um projeto regulatório, não é um projeto da distribuição logística, é um projeto end-to-end, que pega a cadeia toda. Esses subsistemas precisam conversar e precisam ser muito bem tratados dentro da empresa. Última coisa. Saiu um white paper recente da Ernst Young falando que estou com um dado aqui, 128 países têm reportado problemas com roubo de carga, falsificação, etc. 128 países. O percentual aumentou em 38% de 2014 para 2015, desse tipo de atividade criminal. Uma outra pesquisa da IQPC diz que, isso feito no nível global, 83% das empresas que responderam à pesquisa dizem que tem um roadmap já definido internamente, mas é uma coisa que a gente, no Brasil, não vê. De certa maneira, o mercado aqui não está acompanhando o que o mundo inteiro, em tese, já está percebendo e já está se mexendo, né? Algumas coisas para a gente pensar. Então, você espera do mercado para ter certeza? Não, começa pequeno. Começa a trabalhar. Com certeza, as preocupações maiores são a questão da saída desse guia, né? É uma coisa que a gente precisa também para o mercado se mexer também. Uma das coisas que não, isso não é para nós, isso é para o mercado. O Leandro falou bem, não vamos ser redundantes aqui, mas é importante sim esse material sair para que a cadeia já enxergue isso como última página virada do assunto e agora vamos em frente, né? Acho que isso o brasileiro tem essa imagem de vamos esperar um pouco, mas não, choque de realidade, gente. Vamos. A última página está sendo virada nos próximos dias e agora é execução. Isso é muito importante. Um processo mundial vai acontecer, tem valor em implementar. Só saem números que agregam, né? A gente só fala aqui de coisas que agregam, que trazem coisas positivas para a companhia, para o mercado e principalmente para o paciente, que é a preocupação nossa. A nossa preocupação é sempre com o paciente. E isso tudo só traz coisas positivas. Então, vamos dar esse primeiro passo logo. A gente espera aí ansioso as cadeias, os elos da cadeia também se posicionarem para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto e entregar isso com sucesso. Uma outra coisa importante que a gente sempre conversa sobre isso é a questão da integração com os elos da cadeia. Então, uma estratégia que nós adotamos foi escolher plataformas tecnológicas para trabalhar e não trabalhar com várias ferramentas picadas, onde eu tenho que trabalhar com integrações em todas elas, e aí realmente fica muito difícil a gente ter uma sustentação disso. Então, esse é um dos fatores importantes que a gente também, como o Carlos falou logo no início, a gente capacitou o fornecedor. Cara, é exatamente isso. A gente fez isso. E agora os fornecedores correram atrás, estão aptos, e a gente está trabalhando para entregar.
Não vou repetir tudo o que eles falaram, mas eu acho que um ponto que precisa ser ressaltado, reforçado aqui, é que a rastreabilidade tem que ser entendida como uma política de saúde e não uma política ou uma iniciativa de governo, que seja um ou seja outro, ou uma iniciativa da indústria. Tem que ser uma política de saúde de todos os elos da saúde em benefício do paciente. Se a gente entender isso de uma forma, a gente não volta mais atrás da rastreabilidade e para com esse efeito serrote que uma hora a gente fala, uma hora a gente volta, uma hora vai, outra hora não vai. Tem que ir para frente. Obrigado. Vamos ter tempo por duas perguntas antes de fechar o painel. Primeiramente, obrigado pelas experiências compartilhadas, né? E eu gostaria de verificar com vocês o que, se fosse possível voltar no planejamento do projeto ou programa, o que vocês não fariam novamente. De onde que você é? De onde que você é, seu nome? Eu sou da Praça Dona Dulce e Paulo. Legal. Pergunta importante. Quando a gente começou, eu não vou voltar muito no tempo, porque senão também não vai perder um pouco do contexto, claro. Mas há alguns poucos anos, quando a gente começou esse trabalho, a gente imaginou fazer o processo completo, rastreando de ponta a ponta dentro da companhia, esquecendo a parte de fora. Então, fazer toda a leitura, a gravação, a serialização, fazer toda a parte de pique interno, tudo até a hora que você efetivamente fatura. E aí, muito bem falado pelo Carlos aqui no começo, como a gente estava, foi logo nos primórdios desse assunto, a gente percebeu que fazer o processo end-to-end logo de cara ia ser extremamente desafiador e, óbvio, um fracasso. E aí a gente voltou para a prancheta, separamos em ondas, porque logo no começo desse trabalho ele já começou fracassado. Então a gente voltou para a prancheta, separamos em ondas, criamos um cronograma adequado, trouxemos todas as áreas que têm integração com o tema, para que a gente separasse em blocos. É igual para quem é de TI, faz uma implementação básica, você separa por fases. Você vai testar um bloco, depois você testa outro, são os testes unitários de cada processo. E aí depois você pensa num teste integrado, funcional de ponta a ponta. Foi exatamente o que aconteceu, então com certeza isso levou um tempo para a gente entender e tivemos que voltar atrás. Se a gente soubesse disso tudo, com certeza a gente não teria passado por isso. Pensando do ponto de vista prático também durante o projeto, acho que se pudesse voltar atrás, teria dado um pouco mais de atenção para os processos de importação. A complexidade envolvendo manufatura fora do Brasil, trazer esse produto para casa, tem uma relação com brokers. Falando de um ponto de vista sistêmico mesmo, interface entre sistemas, entender efetivamente o processo de negócio, as exceções que acontecem durante o dia a dia e como o sistema estaria preparado para o processo de importação como um todo. A gente teve alguns probleminhas depois que a gente fez o go live do projeto. Essa foi uma área que a gente gastou um tempo do ponto de vista de TI, refazendo algumas coisas. E gerou um certo retrabalho. Sendo bem prático mesmo, não entender isso como um projeto, uma lição de casa de operações ou de produção. A gente começou falando de produção e quem estava ajudando é o cara de manutenção e a gente esqueceu do cara de TI, que era fundamental naquela parte, esquecemos dos caras de engenharia. Ele falou, era uma missão para a produção serializar. Isso não é a missão da produção, isso tem que ser entendido como um projeto da empresa e capitaneado pela diretoria dela, pela presidência. Em outras palavras, não deve começar do regulatório ou da engenharia. É da presidência que começa e impacta completamente a empresa. Obrigado. Todo mundo junto. Todo mundo junto. De novo, a questão estratégica, né? A liderança sênior da empresa precisa estar envolvida e alinhada com onde a empresa quer chegar com aquilo. Pelo menos uma visão de médio prazo. Talvez longuíssimo seja complicado, mas tem que estar alinhado top-down. Não tem outro jeito. Olhando sistemicamente a empresa como um todo, não áreas funcionais isoladas. Obrigado. Outras perguntas? Eu sou Regina Dalliger, tenho uma pergunta, até pegando o gancho do Roldão. Ele falou a respeito de testes unitários, tal. Eu lembrei do seguinte:
agora, nessa fase do piloto, como que vocês estão planejando os testes? Vocês estão desenhando alguns cenários? Vocês estão trabalhando ou esperando que a Anvisa faça isso? Ou vocês estão desenhando o cenário de vocês? Estão colocando realmente cenários desafiadores junto com a cadeia de distribuição? Ou vocês estão fazendo aquela história do caminho feliz? Como que vocês estão desenhando os testes agora para essa fase? Você não vale, né, Regina? A resposta é simples aí. O projeto, quem é responsável pelo projeto nessa frente é a indústria. Então, a gente está montando os testes, sem dúvida nenhuma. Porém, os cenários que são colocados são discutidos em comum. Inclusive, já em reunião com a Anvisa, e os colegas estavam junto lá, a gente está incluindo quais são os eventos, quais são os cenários. Como foi falado também aqui em alguma apresentação, vai ter o elo da cadeia pequeno, médio, grande, longe, perto. Tudo isso está dentro do contexto que vai ser testado. A gente está tendo uma preocupação muito grande, a gente discutiu isso lá, a gente já discutiu isso também no passado e internamente também no Axê, de que a gente tem que testar todos os cenários. E é uma preocupação grande para não deixar nada fora. Cenário de exportação, como o Leandro falou, todos os outros são cenários que têm que estar dentro do contexto, para que a gente tenha segurança. E essa é a preocupação, e com certeza isso, quando a gente estiver nessas fases, a ideia é que a gente compartilhe isso com vocês, quais são esses cenários, para que efetivamente tenha sucesso. E a ideia nossa no piloto, junto com o restante da cadeia, é colaborar. E isso vai se tornar público e a gente vai compartilhar com vocês. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Um dos pontos numa reunião com o pessoal da Anvisa, e capitaneado pelo Rodrigo aqui, era os produtos que estão selecionados, eles cobrem toda a cadeia de suprimento. A gente passava por clínica, o meu produto ia por clínica, o do Leandro ia direto para distribuidor, o outro ia direto para um varejista, e qual desses produtos, por exemplo, iam para secretarias. Então, a gente está tentando passar até por aqueles produtos que não vão pela área comercial, mas vão chegar, por exemplo, em secretarias. Lógico, a gente vai ter uma limitação, tudo, mas a gente está procurando cobrir tudo. Teve uma discussão, inclusive, que a gente estava falando sobre, por exemplo, não é o caso, mas, por exemplo, tem um produto específico de algum laboratório que não chega em determinado cenário ou local. Foi perguntado até pela Anvisa para nós se a gente toparia fazer um cenário de teste com um produto para ir até aquele local, simulando como se ele fosse. Então, até isso a gente está se preocupando e a Anvisa também. Certo? Vou abrir o espaço para a última pergunta, antes de fechar o painel. Meu nome é Ricardo, a gente vem lá do sul de Minas e nós estamos com um trabalho que é justamente fazer implantação dentro do hospital. E no hospital, a primeira dificuldade que nós tivemos é fazer a unitarização dos comprimidos. Então, a gente faz todo aquele trabalho de pegar uma cartela e separar no comprimidinho. Então, como que a gente vai fazer para pegar desde a indústria farmacêutica até chegar no hospital e a gente conseguir identificar um comprimido? Porque a cada caixa que a gente pega, de cada transportadora, ela chega para a gente também com uma identificação totalmente diferente. Você vê um monte de identificações nas caixas e elas não dizem nada para o hospital. Bom, compartilhando um pouco do que está passando pela minha cabeça aqui em relação a esse tema. Do nosso lado, por a gente estar trabalhando em projetos em praticamente todos os países que a regulamentação está, onde existem regulamentações, eu diria que, com certeza, nesse momento, a gente pensa, mas a gente não tem recursos ou uma iniciativa definida para ir no nível da embalagem primária. E a gente vê também que as regulamentações, mundialmente falando, todas elas, nesse momento, estão olhando a embalagem secundária, que é a unidade de venda, que é onde acontecem os principais problemas. Então, nesse momento, realmente está complicado, mas tem muitas empresas, a gente conversa sobre isso, muitas empresas pensando em eventualmente, assim que conseguirmos apagar o fogo do cumprimento de regulamentação em todos esses países, esse é o próximo passo, sem dúvida nenhuma. Por enquanto, eu diria o seguinte,
hospitais de uma maneira geral, precisam ter algum tipo de controle para amarrar, para você garantir a rastreabilidade. Porque se você faz isso no nível do comprimido, aquele comprimido eventualmente tenha um número serial, do ponto de vista sistêmico, isso precisa estar amarrado com o cartucho original que foi recebido. Então, essa talvez seja a complexidade técnica para o hospital gerenciar nesse momento e, eventualmente, recebendo isso na embalagem primária também. Você está indo bem no encontro que a gente pensa lá na Libes. Vamos pensar grande, mas vamos começar pequeno. E a gente está começando aqui de fase a fase, e que nem o Leandro falou, é um próximo passo, mas ainda a gente não está totalmente preparado com todas as soluções para isso. Tem algumas coisas para serem, de uma forma, vamos dizer assim, equacionadas ainda. Sem demagogia, a gente não está perto, mas está, sim, no que a gente pensa, está no radar. Algumas linhas de futuro nossa, a gente pensa, sim, quais são os dispositivos que precisariam para que os comprimidos pudessem ser rastreados. Estou dizendo impresso no comprimido, mas no blister dele, unitariamente. Então, tem equipamentos que estão vindo por aí, uma nova tecnologia para a gente poder fazer isso. Só para dar um exemplo concreto, que a gente realmente está pensando nisso, mas dar um exemplo concreto de uma discussão interna que a gente estava tendo. Por que não, talvez, começar com alguns SKUs, principalmente aqueles que você tem relação de 1 para 1 com a embalagem secundária? Um frasco, por exemplo, um líquido injetável, onde você tem a unidade de venda e lá dentro tem um único frasco. Uma forma, talvez, simples de começar essa discussão, a gente está iniciando também. Na nossa linha de onco, a gente colocou um sistema semelhante a esse, quando é esse do frasco 1 para 1, onde na caixa ela tem a rastreabilidade por fora, com ION, como está determinado aqui, mas no rótulo a gente tem o identificador dele, unitário, mas relacionado a lote, validade e identificação do produto. A gente não unitariza, porque ele já entende que está na caixa. Mas é uma questão só de a gente agregar o sistema e colocar unitarizado. Mas aí a gente está falando de algo que ainda a tecnologia é possível, que a gente está falando dos frascos, onde vai no rótulo, quando a gente está falando do blister, dos comprimidos, ou, por exemplo, dos comprimidos que estão nos frascos, também fica um negócio mais complicado para a gente, para unitarizar o comprimido que está dentro de frasco. Então, a tecnologia a gente ainda não tem. Último comentário só. Uma dúvida que eu pessoalmente tenho, por exemplo, a gente já discutiu isso internamente, se nesse momento a gente não consegue fazer a identificação com o número serial em cada, em cada alvéolo do blister, agregaria valor para o hospital a gente colocar um código 2D com o jetim daquele produto? No bedside scanning ali, por exemplo, você conseguiria pelo menos garantir que aquele SKU é exatamente o que o paciente deveria tomar? É uma pergunta que eu pessoalmente tenho, gostaria de ouvir feedback. Vou tentar responder para você. De hospitais. Eu tive na dispensação. Que é mais simples fazer, porque você está falando da arte da embalagem do eu tive uma dispensação, vou aproveitar que a gente está aqui batendo papo na frente de vocês, não foi nada armado. Eu tive uma dispensação de um grande hospital aqui de São Paulo, e quando você está fazendo... E tem um robô lá interno que ele faz a dispensação. E, para ele, essa identificação já seria fundamental para ele, porque o robô começa a dispensar às 6 da tarde, ele prepara todas as cestinhas e vai deixando pronto, como se fosse um kit para ir para os leitos. Por isso que a gente colocou até a nossa identificação no rótulo, porque ele usa essa identificação para poder dispensar ali o frasco. O do comprimido vem do processo dele, assim como da etiquetagem da distribuidora. Se no alvéolo tivesse essa identificação, pelo menos para ele, seria fundamental, porque evita dele, na hora que ele está fazendo a divisão, todos naquela área de dispensação da farmácia do hospital, todos os blisters que chegam, eles têm que dividi-los e fazer uma identificação individual para que o robô consiga fazer a dispensação durante a noite e de manhã pela manhã todos os pacientes no beira-leito recebam. Então, isso é alguma coisa que a gente conversa também com o cliente, está falando assim, conversando com os clientes, né, na parceria, vendo que a rastreabilidade vai poder alavancar. Mas, né, precisa sair daqui, né? Se a rastreabilidade não sair daqui, não dá. Um detalhe importante, por que é feito isso? Porque os grandes hospitais, há um índice de acuracidade de dispensação.
E essa tecnologia da rastreabilidade que a gente está colocando hoje vai permitir que tenha uma outra rastreabilidade muito maior ainda dentro do hospital e a acuracidade de dispensação no beira-leito seja multiplicada muito grande. E isso vai reduzir muito, algo que a gente sabe que não é grande, mas um comprimido errado que seja já é muito para um paciente e faz com que a gente tenha os tratamentos mais eficientes. Perfeito. No interesse do tempo, vou precisar fechar o painel aqui. Eu acho que o nome do painel foi errado, não deveria ter sido desafios, mas oportunidade da rastreabilidade, da que saiu na discussão. Vou agradecer os debatidores do auditório. Eu vou passar... vai ter mais uma. Ok, exceção. Meu nome é Cleuber, eu sou farmacêutico, trabalho aqui no Hospital das Clínicas. E faço minha as palavras do colega farmacêutico do sul de Minas, porque é a nossa grande ansiedade no hospital, porque é uma outra realidade. A rastreabilidade intra-hospitalar, segurança do paciente. Isso é muito premente para nós, hospitais. Eu entendo, já passei essa angústia, já é um depoimento, um testemunho de fé, de que a legislação hoje não vai cobrir a questão do hospital. Isso eu já aceitei. Mas a minha pergunta maior é, temos essa prática. Então, nós compramos, temos um consumo médio aí, no instituto aqui que eu trabalho, de 40 mil cápsulas de omeprazol. E eu tenho que fazer a unitarização para paciente internado. Então, eu vou fazer esse processo, eu vou descaracterizar o blister, vou descaracterizar a embalagem secundária que tem o código identificador e vou gerar 40 mil unidades. A pergunta ou o desafio que eu lanço é, e numa realidade que está existindo hoje, a Anvisa publica por mês mais de N recolhimentos, que é a logística reversa. Como é que vai ser tratada e o aceitamento desta logística reversa a partir do momento que eu tive esse reprocessamento? Eu desconfigurei. Como é que a indústria está verificando isso? Como é que está a aceitação disso? Porque é um problema na prática que a gente tem hoje. E são fases de projeto diferentes. Minha leitura inicial é que, no momento que o medicamento é descaracterizado, a gente precisa ter um evento de finalização normal de dispensação. A partir daquele momento, esse número serial não existe mais. Agora, falando do ponto de vista de logística reversa, é comum, os dois aqui vão compartilhar comigo, a gente receber produtos que nem são nossos. E aí passa por muito como... No dia a dia, a gente já trata isso. Então, se o medicamento vem descaracterizado, eu não tenho que escanear, ok, minha responsabilidade é receber aquele material e dar um fim, uma destruição, etc. Mas é uma coisa que já existe hoje. Na logística reversa, muitas vezes, principalmente falando de varejo, a gente recebe OTCs ou produtos de primary care, etc., que às vezes nem são nossos. Exato. Mas eu vou pegar um ponto do seu e vou remeter ao início da manhã, quando o gestor do Inmetro falou que nada é possível se a gente não tiver procedimento. Dentro do procedimento do hospital, tenho certeza que você vai ter a rastreabilidade daquilo que você descartou, que você, vamos dizer, descaracterizou. E na hora que você tiver a rastreabilidade daquilo que você descaracterizou, você vai conseguir falar pelo menos qual é o lote, qual é o grupo de produto que você tinha. E aí você consegue identificar para a gente consegue fazer a entrada normalmente. Vai depender muito do seu processo também.